Oi, gente, bom dia, tudo bem? O que estou fazendo agora, 29? Estava assistindo o testemunho de uma pastora, novamente falando sobre. Ela menciona agora espírito de rebelião, né? E ontem à noite eu falei sobre vocês que eu acredito que essa palavra, esse termo, espírito de rebelião, é um termo. Não falei ontem sobre isso, mas eu quis introduzir para vocês e agora eu vou dizer que é um termo pejorativo para uma ação humana chamada revolução, que é uma ação saudável do ser humano. Em todas as épocas da história, o homem se revolucionou. O que significa? Ele enxergou o passado de uma forma diferente. Ele engoliu o passado e não mais aceitou as toxinas. Então ele faz a digestão do passado e aceita apenas as partes boas, né? Para que não seja envenenado com a história. Eu amo história. E, enfim, eu tô aqui tentando terminar um desenho que eu fiz. Eu sou péssima com desenho. Eu tenho uma história de trauma com desenho. E Deus sempre me lembra que desenhar me remete a esse trauma. Trauma de rejeição, de preconceito e de violência verbal. A minha vida toda eu sofri com violência verbal, com assédio moral, né? Desde pequenininha. E como eu disse ontem à noite, as coisas não são apenas as coisas, depende do sentimento que há dentro, entendeu? Que provocam em você porque elas viram gatilhos. Então, uma coisa que te trouxe honra é o que Deus me falou: se algo não te traz honra, tira da sua vida. Mas Deus tem tentado significar o desenho, até porque ele começou a me pedir para colocar a minha causa dentro dos desenhos, né? E aqui é sobre o foie gras, né? Esse que eu tô tentando fazer. E o meu espírito de rebelião contra o foie gras, contra o comércio da carne sacrificada, contra a tortura animal. Mas se for colocar essa palavra pejorativa, tudo bem. É algo que eu não vou parar de fazer a minha vida toda. Lutar contra aquilo que eu acho que está errado e lutar a favor daquilo que eu acho que está correto, porque Jesus fez isso e ele é o meu herói. E eu tava falando para Deus outro dia, porque ele me disse para não odiar, né, nenhum personagem bíblico, não anular nenhuma vida ali. E depois, em obediência, eu vou procurar se teve alguma coisa boa que Davi fez e Salomão. Mas eu disse: Senhor, me perdoa se te ofendo, mas Davi não é meu herói. Só o Senhor é meu herói. O Senhor que é meu herói. Então, desculpa, eu não gosto muito dele. Não gosto de quem vende foie gras, não gosto de fazendeiro. Ai, Deus, o que eu faço? Né? Aí tem todas essas questões correlacionadas com esse vídeo que eu tô assistindo.
Só que eu não sou a única, né? Deus estava me lembrando, me mostrando. Teve um período que eu estava assistindo um canal só de filmes cristãos, de histórias de pessoas que revolucionaram. E ele me mostrou, olha aí o espírito de rebeldia. Olha aí, a igreja, ela se separou da igreja principal, que é a igreja católica. Espírito de rebeldia. Começou a achar errado. Ah, eu acho errado isso. Oi, amor. Dá oi aqui. Oi, Tá. pai pra mim. Olha o que ela quer. Fala, amor. O que você quer? Olha, eu pai pra mim. Você quer a praia? Tá, mamãe vai te dar a praia. Ah, eu vou ter que comprar uma praia. Só fala nisso. Agora você imagina. A mãe que tem que dar uma praia pra filha. Ontem ela pediu neve e praia. Aí, mas eu falei que Deus vai dar pra ela. E sério, eu já falei várias coisas pra ela que Deus ia dar. Eu falava assim, ai meu Deus, olha o que eu prometi pra minha filha. Deus deu. É assim mesmo. E essas igrejas, elas começaram a ver várias coisas erradas na igreja principal e elas simplesmente se revolucionaram ou se rebeliaram. Eu quero dizer aqui para vocês que eu não tenho nem intuito de abrir igreja. Eu, eu sou cristã, eu amo a igreja. O meu questionamento é com as histórias bíblicas, com a história mesmo em si, porque com os fatos, não com os fatos em si, mas com a interpretação deles, como isso é passado para frente, né? Porque eu amo histórias e eu acredito que as coisas devem ser passadas da maneira correta como aconteceu, entendeu? Igual Deus está me mostrando agora, quando acontecia uma crucificação, um apedrejamento, quando um negro era levado para o açoite, sabe? Um dito que está fazendo rebelião dentro com os escravos na época da escravidão. A interpretação ali que aquele negro estava errado. Ele era rebelde e eles iam fazer isso com ele, açoitá-lo. Ele ia ficar preso em algum lugar, tipo numa solitária, sem comer, sem beber, enfim. Ele ia ter os castigos dele. E tudo isso seria para que as outras pessoas que pensassem fazer igual não tivessem essa ousadia. E mesmo os homens brancos, que muitos homens brancos eram a favor da abolição, né? Então, às vezes, alguns eram pegos, sabe? E aconteciam muitas coisas, enfim, para que as pessoas que resolvessem se reunir, né, a favor da abolição da escravatura, tivessem medo. Jesus, quando vê, ele tá me falando, ele aboliu várias coisas. Você vê, você mata animais, bezerros, derrama sangue, espirra sangue na igreja? Não. Então ele aboliu isso. Então ele aboliu muitas coisas, entendeu? Muitas coisas foram deixadas para trás. Eu não vou poder fazer o vídeo muito longo hoje, porque eu tô com pouco espaço. Mas eu quero dizer que eu amo sua vida. Estou muito feliz que você está aqui de novo, ou pela primeira vez. Eu quero dizer que eu amo esse canal, que eu amo fazer isso que eu faço, falar com vocês, falar as mensagens. E que muita coisa está se abrindo para mim, entendimento. E toda vez que eu finalizo o vídeo, eu tenho a impressão que eu deixei de falar alguma coisa, eu nunca vou conseguir falar tudo, né?
mas o que o Espírito Santo me revelar para que eu fale. A Igreja Católica considera. Ai, já tô pegando medo. A Igreja Católica considera todos os crentes rebeldes e ingratos, que Deus acabou de me falar. Rebeldes e ingratos. Eles até hoje consideram que todos os evangelhos são fruto de rebelião, do espírito de rebelião, né? E ele me disse agora que muitas vezes a gente pode se irar. Eu nunca mirei, né? Mas muitas pessoas se iram, por exemplo, com a venda de estatuetas, né? Estátua de santos e tal, né? Adoração de pessoas. Só que, por que a gente se ira contra pedaços de gesso, de madeira, enfim, do que material seja, e a gente não se ira contra injustiças que foram feitas contra pessoas, sofrimentos reais, entendeu? Como as coisas que eu venho trazendo aqui para vocês sobre sacrifício humano, sacrifício animal, a bigamia, polibigamia, eu nem sei como que chama. Ter mais de uma mulher, né? 2, 3, 4, 10, 1000 mulheres, como Salomão, apedrejar pessoas, enfim. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito com uma coisa e a gente se preocupa nenhuma com outra. É um pouco sobre isso. E tudo que eu falo aqui é uma representação, igual o desenho que eu tô tentando fazer, ele quer representar a dor dos patos e dos gansos que estão em sofrimento. Estão lá agora, com a boca aberta, e agora tá chegando perto da hora do almoço. E eles estão lá e comer para eles não é um prazer, é um sofrimento. Isso me lembra muito a Melissa, criança. Comer para mim sempre foi um sofrimento. Então, a minha causa com eles está coligada, muito coligada. E a minha causa com o esclarecimento de alguns fatos bíblicos está muito coligado com a minha vida. Porque o fato de eu não gostar de Davi e de Salomão, eu achei alguns sintomas das minhas personagens em relação a isso. Achei sintomas, eu já percebi muita coisa ali em vários livros. Muitos sintomas nas personagens dessa, se você vai chamar rebeldia, mas Jesus se rebeliou junto comigo, porque ele disse atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E ali tem várias injustiças, né? Por exemplo, o fato da mulher que está em suspeita de adultério ter que passar por todo um processo, sendo que visivelmente o marido dela já era adúltero muito antes dela, de fato, não como suspeita, mas de fato, porque existiam várias mulheres dentro da casa. E ele se deitava com elas e isso era sacramentado, né? Tem o caso da menina que foi sacrificada pelo pai, que voltou da guerra,
e sacrificou a menina porque ele prometeu para Deus isso. Tem um caso do Abraão que tentou matar seu filho. Tem um caso da criança que nasceu da fornicação de Davi e que ela foi ali sacrificada para apagar o pecado do pai. Ela provavelmente foi deixada num quarto, sem ter o leite materno, sem ter nenhum tipo de carinho, nada, porque nem nome ela não recebeu, então ela era apenas a lembrança do pecado desse pai. Assim como hoje muitas crianças são encaradas como lembrança do pecado e não são amadas, nunca serão inseridas como outras crianças que nasceram dentro do casamento. Então há uma discrepância muito grande entre Salomão e essa criança que foi sacrificada. E é o que Deus está me mostrando. Salomão teve tudo, teve até demais, e ele ainda tem a ousadia de falar para Deus e de pedir algo para Deus. Não, Deus pergunta para ele o que ele quer, ele diz que ele não quer nada, mas ele já tinha tudo. Como que ele não quer nada? Ele tinha mais de 1000 mulheres, ele tinha ouro, ele tinha cedro, ele tinha pedras preciosas, tinha escravos, ele tinha tudo. E ele diz para Deus: eu não quero nada. Deus dá sabedoria para ele. Olha, porque é muito semelhante, talvez seja o mesmo caso do rico que chega a Jesus e diz: já cumpri com todos os meus mandamentos. E Deus diz para ele: vende tudo e dá aos pobres. Então, sobre essas várias coisas. E quando a gente fala de um sofrimento e a gente lê na Bíblia ou qualquer lugar que você lê a biografia, a gente tem a impressão que aquilo é uma representação que não foi de fato tão ruim assim, mas sempre é bem pior do que a gente imagina. Então, quando a gente vê e condena algumas religiões que fazem sacrifício humano, sabe, derramamento de sangue, faz muitos anos que Deus, quando eu fui ler o Velho Testamento, Deus me mostrou, olha lá, que é muito semelhante. Todas as culturas e várias religiões, elas fizeram as mesmas coisas. E Deus me disse, o problema não é esse homem ruim que é condenado, né? Até hoje a gente tem medo do nome desse homem, né? Ou de pessoas que gostem desse homem. E ele ontem à noite, ele me disse, porque eu estava assistindo um vídeo sobre alguns detalhes desse homem e outras coisas, mas que eu vou falar no outro vídeo, ele me disse, o problema não é esse homem em si, ou aquele. O problema é o comportamento humano. E ele começou a me pedir, busque em todo lugar comportamentos parecidos, para que você entenda que o problema não é esse ou aquele, não dar nome, sabe? Mas é o comportamento que é semelhante a todo tipo de sociedade, todo tipo de cultura e religião. Então, os israelitas, eles fizeram sacrifícios humanos e acreditaram até que Deus pediu um sacrifício humano, né? E fizeram sacrifícios de animais também, derramaram sangue, mataram, mas não só eles. Todas as culturas, todas as religiões. E o bonito disso, para fechar, é que Jesus nos libertou dessa escravidão. Conhecerás a verdade vos libertará, porque Deus é amor, Deus é Pai. Então, não é preciso sacrificar nenhum animal e não é preciso sacrificar nenhuma pessoa. O sofrimento não é necessário, o que é necessário é o perdão e o amor. Quem coloca na cabeça da gente que a gente tem que sofrer ou que alguém tem que sofrer e pagar, ai meu Deus, ficou até duro de segurança. Jesus. E ele tá falando, eu tenho que terminar logo.
que às vezes, quando você tá muito sempre numa posição, é por isso que você não entende o que eu falo. Entendeu? Porque, ó, meu dedo ficou duro que parecia que eu não ia mexer, que eu falei, pronto, agora congelou. Ai, dói. Dói pensar diferente. Dói enxergar por outros ângulos. Enxergue de outros ângulos, entendeu? Agora que a vítima, por exemplo, de estupro, de abuso, está sendo vista pelo ângulo dela. Era sempre vista tudo pelo ângulo do homem. Até hoje, milhares não, porque eu não tenho contato com tanta gente, mas muitas vezes eu ouvi, mas ele é homem é assim mesmo, você já deveria saber. Quantas vezes você, sabe, já ouviu essa desculpa? Homem é homem, entendeu? E a questão aqui não é homem ou mulher, a questão é o comportamento humano. Por que Deus está me falando que a mulher está se unindo ao homem para ser contra a mulher? Ele já falou isso. Isso aqui eu não tinha dito, hein? Que a mulher está se unindo com o homem para atacar mulheres e para atacar a própria prole dela através do aborto. Ela não está percebendo, ela está se autodestruindo. Ela está destruindo a sua própria sobrevivência, o seu próprio futuro. É isso que Deus me falou. É isso, vou terminar por aqui. Beijo, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E até quando Deus quiser.